Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores aqui presentes dessa nobre Casa de Leis. Quero cumprimentar os vereadores de Bocaiúva do Sul, ali, na pessoa do seu Ari Bernardi, José Milton Bernardi, Antônio Luiz Busso, Luiz Leão Busato, presidente da Câmara, e o Joacir, vice-presidente. Fiquem à vontade e se sintam bem no nosso meio. Obrigado. Solicito o vereador Jair que proceda a leitura do versículo bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Portanto, com o número legal, visão de Deus Todo-Poderoso, declara aberta a presente sessão. Solicito a secretária Doc que proceda a leitura da ata relativa à reunião anterior. Ata número 6/2018, de 22 de março de 2018. Ata correspondente à sexta reunião ordinária do primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, realizada às 19 horas do dia 22 de março de 2018. Fizeram-se presentes a esta reunião os edis José Maria Araújo, presidente; Emerson Santos Estresse, vice-presidente; Joel Coutinho, primeiro secretário; Eleandro Foltora Machado, segundo secretário; Haroldo Ribas de Bonfim, César Gengis Khan Johnson, Cleito Costa Rosa, Cleverson de Canalífico, Dinardo Pedroso, Marco Antônio Santana e Miguel Elias Cruz. Não houve ausência. Às 19 horas, havendo quórum suficiente, o senhor presidente, invocando a proteção divina, declarou abertos os trabalhos da presente sessão, passando a palavra de imediato ao vereador Eliano Fontoura Machado para que procedesse à entrega do diploma de reconhecimento de mérito comunitário. Aos membros do Corpo de Bombeiro Comunitário de Rio Branco do Sul, nos termos do disposto do decreto legislativo número 1/2018. Foram homenageados os seguintes agentes da Defesa Civil: Claudemir José Rosene Reis, Djalma Artigas de Cristo, Diego Agner de Barros, Eduardo José Bonfim, Eurico Mariano Agner, Jefferson Jorge Veloso, Júlio César Ribeiro, Marco Antônio Ilma, Osiel Gonçalves, Rangel Campos de Souza, Rogério José de Lara, Valdir José Luciano e Tiago Alex Dias Brito. Fim do cerimonial. Com a palavra, o senhor presidente determinou a Secretaria DOC que procedesse à leitura da ata relativa à reunião anterior, a qual foi por unanimidade de votos aprovada, sem ninguém ter manifestado desejo em discuti-la. Solicitou a palavra pela ordem o vereador Jean Johnson. Comentou que não faço parte de nenhuma comissão, então gostaria de pedir ao senhor secretário DOC que procedesse, que quando tiver um projeto de lei, que mande cópia aos gabinetes, onde o assessor registrará a data e horário de recebimento, porque o projeto passou pelas comissões, mas ele não faz parte de nenhuma comissão, e daí vai sentar aqui e votar o quê? Se não teve acesso ao projeto. Ele se inteirou do projeto, mas pela casa aqui não teve nenhum esclarecimento. A Secretaria DOC informou que o projeto de lei número 44/2017 é do ano passado e que foi tirado cópia e entregue aos gabinetes, sendo que nessa oportunidade o gabinete do vereador Jean não estava aberto, mas as cópias ficaram disponíveis na Secretaria. O secretário DOC informou que, por fim, que o procedimento solicitado pelo vereador Jean será feito a partir de agora, e que a cópia dos projetos serão protocolados em seu gabinete. Isto posto, o senhor presidente determinou à Secretaria DOC que procedesse à leitura das matérias constantes do expediente, o que ocorreu na seguinte ordem. Projeto de lei que nesta casa recebeu o número 2/2018 da autoria da mesa diretora,
que tem por súmula, redefine o plano de cargos dos servidores, define o parâmetro de avaliação em estágio probatório e estabelece alguns direitos aos servidores da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul. Este projeto de lei foi despachado às comissões permanentes de Redação, Justiça e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Requerimento 58/2018 da autoria do vereador Marco Antônio Santana, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal providências no sentido de determinar a construção de abrigos nos pontos de paradas de ônibus do transporte coletivo. Requerimento número 59/2018, de autoria do vereador Marco Antônio Santana, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine a secretaria competente que, em regime de urgência, proceda à recuperação e manutenção das calçadas das ruas centrais da nossa cidade, sendo que a rua Domingos de Faria, em frente ao número 183, está mais crítica a situação. Requerimento número 60, da autoria do vereador Marco Antônio Santana, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine o órgão competente, em regime de urgência, execute o patrulhamento e ensaiamento da rua José Freitas, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Requerimento número 61/2018, da autoria do vereador Miguel Abrão Neto, que solicita ao senhor prefeito municipal que determine o órgão competente da municipalidade que proceda aos devidos reparos na rua José Pedroso de Moraes, proximidades do número predial 467. Requerimento número 62, da autoria do vereador Joel Coutinho, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar o órgão competente da municipalidade que, em regime de urgência, proceda à instalação de um redutor de velocidade, tipo lombada, na rua José Alves Osório, bairro Jardim Paraíso, próximo a Metalesp. Requerimento número 63/2018, de autoria do vereador Joel Coutinho, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade que, em regime de urgência, proceda à instalação do redutor de velocidade tipo lombada na rua D, esquina com a rua José Alves Osório, bairro Jardim Paraíso, próximo a Metalesp. Requerimento número 64, de autoria do vereador Cleiton Costa Rosa, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade que seja ampliado, como também receba reformas do cemitério municipal de São Vicente, localizado na estrada principal da Sungui. Requerimento número 65/2018, de autoria do vereador Miguel Abrão Neto, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade que proceda à substituição de lombada do sistema de lâmpada do sistema de iluminação pública da rua Abrão Miguel Elias, em frente ao número 40. Requerimento número 66/2018, de autoria do vereador Miguel Abrão Neto, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar o órgão competente da municipalidade que executa o serviço de ensaiamento e as manutenções devidas na estrada principal de acesso à localidade do Rio Abaixo, até a capela na localidade dos Borges. Requerimento número 67/2018, de autoria do vereador Joel Coutinho, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar o órgão competente da municipalidade a execução de obras de recuperação de asfalto na rua Natan Milder, no bairro Natânia, próximo à funerária Santa Paz. Requerimento número 68, da autoria do vereador Joel Coutinho, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar o órgão competente da municipalidade que proceda à troca de lâmpadas que estão queimadas no sistema de iluminação pública na rua Natan Milder, no bairro Natânia, próximo à funerária Santa Paz. Requerimento número 69/2018, da autoria do vereador José Maria Araújo, que solicita ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a desapropriação da área particular para execução de via pública em zona central urbana, as terras de propriedade da dona Sara Furtim e Douglas Alberto Schwartz. Nada mais havendo para ser apresentado no expediente, o senhor presidente despachou os requerimentos encaminhados à mesa da ordem do dia da presente sessão para apreciação e deliberação. E consultou o senhor primeiro secretário sobre a inscrição de vereadores para fazer o uso da palavra no expediente. Por ordem de inscrição, fez o uso da palavra o vereador Cleito Costa Rosa, que inicialmente registrou os seus cumprimentos a todos os presentes, destacando a presença do senhor Aleixo, conhecido como Chico Mendes, de Rio Branco, por ser um grande conhecedor da nossa fauna, e a presença do senhor Binho, um dos melhores eletricistas de Rio Branco.
Prosseguindo, o vereador Cleito Costa Rosa disse que seu pronunciamento aqui é relacionado ao reconhecimento do vereador Leandro aos bombeiros, que já se retiraram, pois o tempo deles é precioso. Não é à toa que eles são conhecidos como por heróis. E a qualquer momento pode surgir uma ocorrência e eles devem estar prontos. Parabenizo o vereador Leandro por dar o merecido reconhecimento a eles e gostaria de deixar aqui registrado o seu pequeno discurso. Disse o vereador Cleito Costa Rosa que a origem do nome bombeiro, como conhecemos atualmente, deriva de suas habilidades de manusear bombas de água durante o controle de incêndio ao longo dos séculos. Essa instituição, pelos méritos de suas altruístas ações, foi se desenvolvendo até chegar ao status de herói dentro da sociedade, citou o vereador. Que Jesus disse que da boca das crianças procede o verdadeiro louvor, e dificilmente em nossa atualidade uma criança irá dissociar a figura de um bombeiro como a de um herói, que luta de forma atroz, difícil, para salvar a vida de seus semelhantes. No tocante hoje, nesse momento solene, Cleito Costa Rosa, membro desta Casa de Leis, também de forma pública agradece e louva a Deus, nosso Criador, pela vida de cada um dos bombeiros, membros da Corporação de Bombeiros. Não só pelo seu valoroso trabalho, mas como também pelas incontáveis vidas que foram salvas através das ações destemidas e heróicas dessa distinta corporação, que tanto honra o nome da nossa cidade. Enfatizou o vereador dizendo que deixa aqui registrado seu parabéns à Corporação dos Bombeiros do nosso município. Parabéns a eles. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe o nosso município de Rio Branco do Sul. Finalizando, o vereador Cleito Costa Rosa disse que gostaria de registrar também que eles não têm somente o reconhecimento desta casa, mas o reconhecimento de toda a população de Rio Branco do Sul. Também inscrito fez uso da palavra o vereador Jean Johnson, que após os cumprimentos de praxe informou que fez o requerimento na gestão passada e como as coisas não são como se quer, tem que ser conforme o planejamento. E quem executa obras é a prefeitura, não o vereador, mas tem esse requerimento de sua autoria e que consta em ata desta sessão o requerimento do asfalto, onde esteve hoje presente em uma reunião junto com o prefeito, junto com o Valdir Rossoni, da Casa Civil, o deputado Alexandre Cury e o vereador Cleito Costa Rosa estava presente também. Comentou o vereador que vinha cobrando do prefeito a questão do asfalto na rua Abílio de Cristo, no bairro Vila Ricardo, onde mora. Hoje, em conversa com o prefeito, ele garantiu que para o segundo semestre deste ano o asfalto será realizado. Comentou também que o vereador que deixa aqui bem claro que hoje, junto ao Valdir Rossoni, não é do partido dele, mas criticar às vezes critica. É muito bom criticar, mas tem que dar os parabéns para ele hoje, que veio até nosso município e hoje já está na conta da Secretaria de Saúde o dinheiro para a compra de 2 ambulâncias, sendo uma UTI com UTI móvel. Isso vai ajudar a nossa população no atendimento à saúde. Também parabeniza o deputado Alexandre Cury, que também esteve junto com o prefeito e conseguiram uma cancha poliesportiva que será instalada ao lado do Campo da Madre. Mas, como se diz, tem pessoas que irão dizer que não era uma prioridade. Criticar é fácil. Oposição é muito fácil, mas às vezes deixa algumas pessoas cegas. Tem que enxergar o que é bom para o nosso município. O que é ruim tem que criticar, mas o que é bom tem que elogiar, independente da legenda partidária. Ainda inscrito, fez uso da palavra o vereador Joel Coutinho, que agradeceu a presença de todos, destacando a presença do senhor Binho. Prosseguindo, o vereador Joel Coutinho informou que esteve visitando o bairro da turma e deixa bem claro que também vai ser apresentado esse requerimento que fez, pois são parceiros com o vereador Gen. Estão juntos
estão aqui para brigar por asfalto nas ruas. Este vai ser feito melhor ainda. Prosseguindo, o vereador João Coutinho disse que gostaria de agradecer ao secretário Eliana, pois esses dias fez um pedido para ele. Estava entrando em nossa cidade, tinha ali muito saíba, e comentou com ele e ele atendeu. Disse o vereador que tem que se cobrar, e assim que ser atendido tem que também agradecer. Agradece ao secretário Leandro, também agradece ao secretário Nai, pois esteve na Limeira saindo para ocorrer a linha e viu uns bueiros caídos. Não tinha como passar, chegou na secretaria, conversou com o Nai e foi atendido também. Agradece também pelo atendimento e o requerimento verbal que fez nessa casa na semana retrasada sobre esse tapa-buracos no bairro Natânia, no qual foi atendido. Finalizando, o vereador João Coutinho disse que estão aqui para cobrar, mas também estão aqui para agradecer. Solicitando a palavra, o vereador Gene disse que gostaria de registrar que o requerimento é de sua autoria, já que desde o mandato passado e a obra vai sair. Deixa bem esclarecido, porque o requerimento é um trabalho que vem correndo atrás desde a gestão passada. Então, o requerimento é de sua autoria. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente anunciou a ordem do dia, colocando para a deliberação do plenário individualmente, em primeira discussão, os projetos de lei número 14/2017 e 1/2018. Ambos aprovados por unanimidade. Em discussão única foram levados à deliberação do plenário individualmente os requerimentos 46, 47, 48, 48, 59, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69/2018, os quais foram aprovados por unanimidade de votos, sem ninguém ter manifestado desejo de discuti-los. O senhor presidente passou a presidência da mesa ao senhor vice-presidente, quando da deliberação do requerimento 69, de sua autoria, reassumindo posteriormente. Nada mais constando da pauta para a ordem do dia, o senhor presidente anunciou as explicações pessoais, deixando livre a palavra aos vereadores inscritos. Não havendo inscrições, a reunião foi encerrada, da qual eu, João Coutinho, primeiro secretário, lavei esta ata, que será por mim e pelos demais vereadores presentes assinado. Está em discussão, a ata está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Solicito o secretário ad hoc que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, consta no ofício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que acórdão de parecer prévio relacionado ao exercício financeiro de 2015 do município de Rio Branco do Sul. Que esse acórdão vai ser despachado para a Comissão de Finanças, e Orçamentos, para análise e deliberação. Consta, senhor presidente, o projeto de resolução número 1/2018, que altera a redação do artigo 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná. E sua mesa diretora promulga a seguinte: resolução do artigo 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul passa a ter a seguinte redação: as sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às terças-feiras com início às 9 horas. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as inscrições contrárias. E vamos aos requerimentos. Requerimento número 70/2018, da autoria do vereador Marco Antônio Santana,
que requer a mesa que, após a deliberação do plenário, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal providência no sentido de determinar a construção de calçadas nas laterais da rua Manuel Miller Siqueira em toda a sua extensão, iniciando nas Palmeirinhas até o posto de saúde da Vila São Pedro. Justificativa. Essa rua é o principal acesso aos bairros Madre e Vila São Pedro. Um grande fluxo de veículos e, pela falta de calçadas, os pedestres têm que dividir a pista de rolamento com os veículos. A construção de calçadas trará mais segurança e bem-estar aos moradores. Requerimento 71/2018, de autoria do vereador Joel Coutinho. Requer a mesa que, após a deliberação do plenário, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar ao órgão competente da municipalidade a execução de obras de pavimentação asfáltica nas ruas Abílio de Cristo e Dorvalina Franco de Assunção, no bairro Vila Ricardo, próximo à Torre Latim. Justificativa. O senhor Rubens Ramos Franco, moradores e condutores de veículos reclamam que, pela falta do asfalto, pois as ruas encontram-se todas esburacadas, causando prejuízo aos moradores toda vez que chove muito. Com relação à rua Abílio de Cristo, a presente reivindicação reitera o requerimento de autoria do vereador Jean Johnson, que foi apresentado nesta Casa de Leis na gestão passada. Esse pedido foi feito a este vereador conforme consta também em grupo do WhatsApp. Se peça a gente abre pauta, porque já existe uma duplicidade. Vai constar em ato, vereador. Requerimento número 72/2018, de autoria do vereador Joel Coutinho. Requerimento requer a mesa que, após a deliberação do plenário, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade a execução de obras de abertura ou alargamento da rua Pastor Altair Elias dos Santos, bairro Vilabrão, próximo à Gostaria do Cisa. Justificativa. A senhora Adriane Coutinho e condutores de veículos reclamam que esta rua está muito perigosa à noite, pois a rua está cada vez mais ficando estreita, dificultando a passagem. Requerimento número 73/2018, da autoria do vereador Marco Antônio Santana, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja oficiado ao excelentíssimo senhor César Gibran Johnson, prefeito municipal, solicitando de entrar em entendimento com o setor competente no sentido de enviar para esta Casa de Leis o projeto para a seguinte construção de uma ciclovia e uma pista de caminhada em toda a extensão da rua Pedro Bosch, seguindo pelas seguintes vias públicas: Avenida Hermílio de Moraes, Rodovia Gertrudes Mangue da Rosa, Rua Assungui, Rua 7 de Abril, Rua Domingos de Faria, Rua Coronel Carlos Pioli, até encontrar a Rua Pedro Bosch, com saída e chegada no Bosque Municipal. Justificativa. Considerando que boa parte da população do nosso município vem adotando a prática saudável de realizar caminhadas diárias pelas ruas da nossa cidade, considerando que essa atividade física, por ser benéfica à saúde e ao lazer da população, não apenas deve ser incentivado, como deve merecer atenção especial do poder público, notadamente em relação à segurança das pessoas, frente aos possíveis riscos de acidente em razão de ter que dividir espaço nas ruas com os carros e caminhões. Considerando também que, na mesma medida, muitas pessoas serão beneficiadas, pois nas ruas citadas não há calçadas para irem e virem até o centro da nossa cidade ou pegar ônibus. Muitos bairros irão desfrutar desse benefício, tais como Jardim Paraíso, Vila Abrão e os demais que ficam próximos à rodovia Gertrudes Mangue da Rosa, que não possui acostamento. Requerimento número 74/2018, de autoria do vereador Miguel Abrão Neto, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade que execute os serviços de ensaiamento e manutenções devidas nas ruas Cerejeiras, Eucalipto e Bracatinga, no bairro Rodário 2. Justificativa. Essas ruas se encontram em péssimas situações de uso e moradores requerem melhorias. Requerimento número 75/2018, de autoria do vereador Miguel Abrão Neto, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao seu prefeito municipal que determina o órgão competente da municipalidade que execute o serviço de patrulhamento e ensaiamento da estrada principal
da localidade do Corriola dos Franças, no Assungui. Justificativa: a estrada está em péssimas condições, dificultando o acesso dos moradores que pedem que o serviço seja feito com urgência. Requerimento número 76/2018, de autoria do vereador José Maria Araújo, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providência no sentido de viabilizar um local coberto para os alunos do professor conhecido por Cabelo, que são praticantes da capoeira. Justificativa: atualmente os alunos vêm utilizando o espaço no bosque municipal, porém em dias de chuvas, muito comum em nossa região, ficam impossibilitados de frequentar as aulas. Requerimento número 77/2018, de autoria do vereador Dinardo Pedroso, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a secretaria competente a elaboração de estudos objetivando a alteração no parcelamento do pagamento do IPTU de 3 vezes para 5 vezes, parcelado em prestações iguais e sem juros. Essa alteração oferece à população mais carente condições favoráveis para a quitação do IPTU, criando então a possibilidade para que ele possa regularizar seus débitos, pois é uma forma de beneficiar o município. Com isso, todos vão ganhar. O contribuinte terá a oportunidade de regularizar a sua situação e a prefeitura poderá arrecadar mais, investindo esses recursos em áreas essenciais como saúde e educação. Requerimento número 78/2018, de autoria do vereador Emerson Santos Stresser, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar a troca de lâmpadas que encontram-se queimadas no sistema de iluminação pública na rua 7 de abril, próximo ao Mercado do Flor, bairro Papanduva. Justificativo: atendendo às reclamações dos moradores, pois essa rua está com as lâmpadas queimadas, deixando a mesma sem iluminação nenhuma, sendo assim, fica muito perigosa. Requerimento número 79/2018, de autoria do vereador Emerson Santos Stresser, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a execução de serviço de patrulhamento e encerramento da estrada do Limoeiro. Justificativa: os moradores dessa localidade procuram este vereador pedindo ajuda devido ao precário estado que se encontra a estrada. Requerimento número 80/2018, de autoria do vereador Leandro Fultura Machado, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade a instalação do redutor de velocidade tipo lombada, em frente à residência número 140, na rua 7 de abril, bairro Papandu. Justificativa: o pedido é do morador Anderson, que reclama do excesso de velocidade praticado por alguns motoristas que transitam na referida rua. A construção de uma lombada atuará de forma a prevenir possíveis acidentes. Requerimento 81/2018, da autoria do vereador Leandro Fultura Machado, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade a execução de serviços de recuperação da rua Hernani Costa, no bairro Vila Costa. Justificativa: com a ação de intensas chuvas dos últimos dias, aliada à falta de conservação da referida rua, a mesma encontra-se intransitável, impedindo inclusive o acesso de moradores às suas residências. Requerimento número 82/2018, da autoria do vereador Leandro Fultura Machado, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar a órgão competente da municipalidade a execução de serviços de recuperação da rua Bracatinga, no bairro Rodário 2. Moradores e condutores de veículos reclamam que a rua se encontra em péssimas condições de trânsito. Requerimento 83/2018, de autoria do vereador Leandro Fultura Machado, que requer a mesa que, após a deliberação plenária, seja solicitado ao seu prefeito municipal providência no sentido de determinar o órgão competente da municipalidade a execução de serviços de recuperação e que seja dado constante manutenção da estrada de acesso da Ribeira dos Costos, próxima à propriedade São José e da Linha. Justificativa: o pedido se faz necessário por se tratar de extrema necessidade em virtude das constantes reclamações advindas dos moradores da região e usuários dessa servidão pública, pois encontra-se em péssimas condições de trânsito. E requerimento número 84/2018, de autoria dos vereadores da mesa,
que requer a mesa que após a versão plenária, nos termos dispostos no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 141 do Regimento Interno, regime de urgência com a dispensa de prazos regimentais, na apreciação e deliberação do projeto de lei número 2/2018, da autoria da mesa diretora, de modo que a aludida matéria seja deliberada em uma única discussão e votação. São essas matérias, senhor. Nada mais havendo para ser apresentado no expediente, despacho do requerimento encaminhando meios à ordem do dia para apreciação e liberação. Consulta o senhor primeiro secretário, sabe? O vereador escrito para uso da palavra no expediente. Ô, Tiago, eu quero que qual que é o número do requerimento ali da Lei de Cristo? Porque o requerimento tem que ser retirado em pauta por duplicidade. Já existe o requerimento. Número 71/2018. Hoje ainda tive um engenheiro lá na rua. É um trabalho que eu venho desde o mandato passado, então não é justo, eu acho. Então, pela lei da casa, a duplicidade tem que ser retirada de pauta. O vereador aceita ser retirado de pauta, daí como consta um outro pedido no mesmo requerimento, vai ser constado em ato da mesma forma. Já tem então a primeira verbal que fiz no mandato na sessão passada. Está constado em ato, senhor vereador. Viu aquele projetinho lá da sua lá? A gente conversou, foi para colocar ou não? Não, nessa pauta não. Por que não foi colocado nessa? Porque não foi entregue à secretaria. Ele disse que pegou lá e ficou de trazer para mim. Se ficou de me entregar, a secretaria não me entregou. Mas na próxima sessão estará presente. Peço o regime de urgência daí, presidente. Né? Mais alguma solicitação? Não havendo exceção, passamos à ordem do dia. Então, o requerimento preferencialmente por ser regime de urgência, não é para votação o requerimento, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 84, está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Consta no expediente, senhor presidente, o projeto de lei número 2/2018, de autoria da mesa diretora, que redefine o plano de cargos dos servidores, define o parâmetro de avaliação do estágio regulatório e estabelece alguns direitos aos servidores da Câmara Municipal de Rio Grande do Sul. Está em discussão o projeto de lei número 2/2018. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Está em discussão, senhor presidente, o projeto de lei número 14/2017, da autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que o assunto regulamenta a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, na forma do inciso 5 do artigo 30 da Constituição Federal e consoante das normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987/95, bem como regulamentando os artigos 8º, inciso 6º e a linha A e artigo 74, inciso 19 da Lei Orgânica do Município de Rio Grande do Sul, Estado do Paraná. Está em discussão o projeto de lei número 14/2017. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Esclarecendo que esse projeto está sendo votado em segunda discussão. Temos o projeto de lei que está em segunda discussão também, do vereador Cleito Costa Rosa, que é o projeto de lei número 1/2018, que o assunto altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1161 de 2017, conforme especifica. Está em discussão o projeto de lei número 1/2018. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. E vamos
aos requerimentos. Requerimento número 70/2018. Está em discussão o requerimento número 70. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Está em discussão o requerimento número 72/2018. Está em discussão o requerimento 72. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Está em discussão o requerimento número 73/2018, da autoria do vereador Marco Antônio Santana. Está em discussão o requerimento 73. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento número 74/2018, da autoria do vereador Miguel Abrão Neto. Está em discussão o requerimento 74. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Está em discussão o requerimento 75/2018, da autoria do vereador Miguel Abrão Neto. Está em discussão o requerimento 75. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento número 76/2018, da autoria do vereador José Maria Araújo. Esse requerimento será votado no final por ser da autoria do presidente. Requerimento número 77/2018, da autoria do vereador Ginardo Pedroso. Está em discussão o requerimento 77. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento número 78/2018, da autoria do vereador Emerson Santos Estrécio. Está em discussão o requerimento 78. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento 79/2018, da autoria do vereador Emerson Santos Estrécio. Está em discussão o requerimento 78. Está em votação. 79. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento número 80/2018, da autoria do vereador Leandro Fontoura Machado. Está em discussão o requerimento 80. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento 81/2018, da autoria do vereador Leandro Fontoura Machado. Está em discussão o requerimento 81. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento 82/2018, da autoria do vereador Leandro Fontoura Machado. Está em discussão o requerimento 82. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento 83/2018, de autoria do vereador Leandro Fontoura Machado. Está em discussão o requerimento 83. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. E agora, requerimento número 76/2018. Passa a presidência ao senhor vice-presidente. Está em discussão o requerimento número 76/2018. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Reassumo, presidente. São essas as matérias, senhor presidente. Nada mais constando da palavra para a ordem do dia, passando a explicação pessoal. Consulta o senhor primeiro secretário, se há algum vereador inscrito para uso da palavra. É assunto a ser tratado? Não tem ninguém inscrito, mas assim que terminar a reunião, nós temos o presidente do Caiúva, o senhor Luiz, O senhor Luiz e o senhor Ari. e o seu Ari. Assim que nós termos o mundo da reunião. Não havendo inscrição, declara encerrada a reunião. Está aberta a palavra para o senhor Ari e o senhor Luiz, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores da Câmara Municipal de Boqueiro do Sul, que se fazem presentes também, todos os senhores presentes, muito boa noite. O motivo da nossa visita até essa igreja, Casa de Leis, hoje, essa data, pela primeira vez temos a honra de compartilhar a sessão junto com os nobres pares e dizer a vocês que a nossa visita é por um motivo de divisas do município de Boqueiro do Sul e Rio Branco do Sul. Temos problemas assim grandes com a comunidade nossa lá, por pessoas que moraram em nosso município, pessoas que residem até hoje, pessoas que têm 80 anos de idade, nasceram em Boqueiro do Sul e hoje o seu comprovante de endereço é Rio Branco do Sul. Porque a Copel faz a medição das leituras das casas e vem com o aparelho de GPS e no GPS deles diz que ali é Rio Branco do Sul. Essas pessoas se utilizam no município de Boqueiro do Sul para escola, as escolas são do nosso município, as professoras são do nosso município, as estradas, a manutenção é feita pela Prefeitura Municipal de Boqueiro do Sul,
as pessoas vão até Bocaiúva do Sul para consulta médica, então eles se utilizam Bocaiúva do Sul como sempre fizeram na vida deles. E hoje eles são considerados como cidadãos rio-branquenses. E eles, se precisarem se alguém precisar fazer um título de eleitor e for pedido lá um comprovante de residência, levar o talão de luz, por exemplo, o Fórum Eleitoral do Bocaiúva do Sul não vai poder fazer o título porque ele mora no município de Rio Branco do Sul. Ele vai ter que vir fazer em Rio Branco do Sul. Então, o que a gente queria? Iniciar, talvez hoje, pela primeira vez, uma conversa para ver se a gente chega num consenso desses lugares onde sempre foi Bocaiúva do Sul, que volte a ser Bocaiúva do Sul. É uma região de um povo bem humilde, gente simples, trabalhador. Não existem jazidas, fortunas em minério, nada. Apenas capoeira e pessoas que moram nessas localidades. Por exemplo, Ribeirãozinho, vou usar como exemplo Ribeirãozinho, né? Mas são várias localidades que tem ali, né, na costa, que começa aqui dividindo quase com Colombo até na Santana dos Benato, que nós falamos ali, alguns conhecem, na BR-476, até lá tem uma faixa, então, que são pessoas que a vida toda moraram em Bocaiúva do Sul e hoje eles são cidadãos rio-branquenses. Então não tem nada contra a pessoa ser rio-branquense. O único problema é que eles não conseguem ter um comprovante de endereço e não conseguem fazer as coisas, de repente, que precisam ser feitas a nível de justiça, do Fórum Eleitoral, por causa do comprovante de endereço. Então isso talvez seja o início de uma conversa, né, senhores vereadores, para que a gente possa chegar a um consenso e realmente fazer com que as divisas voltem a ser aonde sempre foram consideradas as divisas. Então a gente está fazendo hoje, por exemplo, a Prefeitura de Bocaiúva do Sul faz manutenção das estradas. Talvez se existisse uma denúncia que a máquina de um município trabalha em outro município, pode até ter um problema, talvez para o prefeito. Então, mas o prefeito foi orientado pelo Ministério Público a atender as famílias de maneira isenta de qualquer problema, por ser escola, todo o trabalho que é feito na comunidade, o prefeito ou o promotor orientou que deve ser feito. Não deu nada por escrito, porque eu disse o vereador ali, mas a gente está atendendo o município como se fosse Bocaiúva do Sul da mesma maneira, a gente está do mesmo jeito. Só a única coisa que a gente queria é ver a opinião dos senhores vereadores, se é possível ter essa conversa, se a gente pode chegar a um consenso, talvez, de ajeitar a divisa e fazer como era antigamente. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Temos o vereador Ari. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes rio-branquenses que estão presentes a essa sessão, muito boa noite. Como o nosso presidente já colocou, a nossa visita aqui hoje é para tratarmos de um assunto meio delicado, né? Que diz respeito às nossas divisas, né? Que entre Bocaiúva do Sul e Rio Branco. Esse problema, senhor presidente, senhores vereadores, iniciou-se no ano de 2016, logo quando finalizou o trabalho biométrico nas justiças, nos fóruns eleitorais, nos cartórios eleitorais. No mês seguinte, para surpresa dos munícipes dessa região ali que encontra-se hoje com esse problema de divisa, como o vereador Luiz falou, a Copel, de posse do GPS, constou ali como Rio Branco do Sul. Aí eles nos procuraram lá na Câmara Municipal, né, e relataram que estranho, porque o talão de luz deles, de uma hora para outra, passou a constar como Rio Branco do Sul. Aí eu liguei aqui para a Prefeitura de Rio Branco, falei na época com o secretário de administração, eu não lembro o nome dele, se não me engano era irmão do prefeito, ou era na época secretário de administração, irmão do prefeito, em 2016,
e ficou de a gente agendar uma vinda até Rio Branco para a gente ver o que tinha acontecido, né? E não aconteceu o retorno. Aí eu voltei, liguei novamente aqui para a prefeitura, né? E falei com o gabinete, a secretária do prefeito, solicitei uma audiência com o prefeito, né? E imaginei que fosse devido ao início já do pleito eleitoral, né? Vamos deixar isso para depois. Aí, conversando com a prefeita de Bocairão do Sul, que na época era a prefeita Débora, ela falou: vereador, vamos deixar passar a eleição, porque agora não tem como mesmo se mexer com mais nada, porque vamos iniciar o período eleitoral, né? E depois da eleição a gente volta a conversa com o Rio Branco. E a prefeita perdeu a eleição lá em Bocaiúva e também perdeu o interesse em tentar solucionar o problema. Mas eu liguei na Assembleia, falei com o deputado e ele, através do gabinete, a gente agendou uma reunião lá no ITCG. O ITCG é quem responde pelas divisas entre os municípios, né? E fiz uma consulta no ITCG, o porquê que tinha acontecido isso aí de repente, né? Aí foi marcado uma ida nossa lá no ITCG, onde o prefeito eleito, não empossado, mas eleito, porque nós fomos lá em novembro de 2016, tivemos uma reunião no ITCG com o senhor Amilcar, que é o diretor-presidente do ITCG, mais um diretor do ITCG e um engenheiro, onde eles nos passaram lá os slides dos mapas, né, das divisas, e nos provaram que a divisa é aquela ali, que o ITCG tem mapeado hoje, né? Pois bem, aí começou a surgir o problema para os munícipes, né? O cidadão vai comprar um carro, né, seminovo aí, vai fazer a transferência dele e não caiu a ficha para os cidadãos ali que hoje o endereço deles é Rio Branco do Sul. Aí o documento do veículo vem parar aqui no Correio de Rio Branco e ele fica procurando no Correio lá de Bocaiúva, né? Porque para eles são bocaiúvas. Eles foram nascidos e registrados em Bocaiúva do Sul, batizados na igreja, casaram lá na igreja, na nossa paróquia. Os seus entes queridos falecidos estão sepultados no cemitério municipal de Bocaiúva. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a gente vê, nós, hoje da Câmara Municipal de Bocaiúva, nós estamos preocupados com essa situação. Os moradores ali, só fazendo um adendo aqui, senhor presidente, se hoje for fazer uma consulta, que o problema da divisa inicia lá na comunidade de Macieira, próximo ali de Colombo, e ele corta uma linha reta até a Santana dos Venados. É uma área considerável, uma área bem grande, né? E ali tem duas escolas, a Escola Municipal da Macieira e a Escola Municipal de Ribeirãozinho, onde hoje é o nosso município que administra as escolas, né? Como o presidente falou, com a autorização do Ministério Público do Bocaiúva do Sul, né? Que de forma verbal passou para o prefeito que ele continuasse atendendo as comunidades, porque os cidadãos não podem ficar sem assistência, né? Então, estamos hoje com essa dificuldade, senhor presidente, porque os munícipes gostariam de permanecerem bocaiuvenses, mas por uma questão aí de divisas, né, hoje são ribranquenses. Então a gente veio até essa casa hoje pedir a compreensão dos senhores vereadores, do senhor presidente, dos senhores vereadores, para que agilize, que motivem o prefeito aqui de Rio Branco a sentar com o chefe do Executivo de Bocaiúva do Sul e o Legislativo de Rio Branco e o Legislativo de Bocaiúva também, para nós iniciarmos uma conversação. Porque para o ITCG, repito,
é favas contadas, não tem mais o que discutir com o ITCG. Inclusive o prefeito Júnior, na época, em 2016, quando estivemos no ITCG, o prefeito questionou, o prefeito eleito, hoje empossado Júnior, questionou no ITCG uma serra, a Serra da Santana. Ele questionou porque são 2 serras. E o nosso prefeito lá, questionou com o ITCG que não eles consideram essa serra aqui. E o prefeito, o nosso, o Júnior, diz que é essa outra. Daí daria uma diferença muito grande já. O ITCG voltou com a equipe de novo a campo, fizeram as medições novamente e para eles é ponto final que é a primeira serra aqui. Então, o questionamento que nós fizemos lá com o prefeito e com um munícipe, morador ali do Ribeirãozinho, o senhor Moacir, que nos acompanhou até o ITCG, não surtiu o efeito que a gente esperava. Né? O ITCG considerou a primeira serra como a divisa. Então é isso que a gente veio aqui hoje. Está presente ali também o vereador Russo, o vereador Milton, o vereador Joacir, também lá da Câmara Municipal do Bucaíba do Sul. Né? Infelizmente os outros 4 não puderam estar presentes por motivos particulares, particulares deles, mas também a preocupação dos outros que não estão presentes aqui. A gente veio falando também em nome dos outros 4 que não estão presentes aqui, porque nós lá somos em 9. E a gente espera que essa Casa de Leis aqui atenda ao nosso pedido. Vamos iniciar uma conversa entre o Legislativo e o Executivo dos 2 municípios para nós vermos como que a gente vai resolver essa questão das divisas ali. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. O que eu queria falar, eu acho que está bem esclarecido o que o senhor está falando, mas é muito importante o Executivo procurar o nosso prefeito. Eles já conversaram assim, informalmente, sempre se porque eu acho o caminho, claro, que as câmaras depois, e o segundo lugar as câmaras aí, mas o prefeito tem que conversar. É verdade. Tem que haver interesse por parte do Bucaíba para poder fazer isso. Acho que seria ótimo. Né? São João Batista, eu tenho passado. Pois é, São João Batista também nós tínhamos esse problema aí, daí demorou, mas deu certo. Eu acho que os prefeitos têm que conversar, acho que tem que perder um tempinho de lá, agendar por aqui, conversar, e daí o que depender da Câmara aqui, a Câmara vai junto com vocês discutir. É verdade, vereador. E segundo, eu falo por mim, eu tentei, mas eu não faço parte do Executivo, sou membro do Legislativo. Né? Talvez o prefeito aqui falou, não, eu vou atender o vereador para aqui, né? Vou falar com o prefeito. Né? Não sei se é essa a ideia. Não seria isso que eu estou dizendo, mas é que o maior interessado a atender seu povo lá, além de vocês do Legislativo, é o prefeito. Claro. O prefeito de Bocaíba. E nós, vereador, enquanto legislativo de Bocaíba do Sul, como o presidente falou, nós, como fiscalizadores, hoje nós estamos pecando no nosso principal dever, que é fiscalizar o executivo, porque as nossas máquinas passam das nossas fronteiras para um outro município. Né? Nossos funcionários passam as nossas divisas e vêm para Rio Branco atender 2 escolas. Nós atendemos com a merenda escolar, com o transporte escolar, manutenção das estradas. Né? Os munícipes são atendidos pela saúde no nosso município, mas isso para nós é uma satisfação. Mas eles também são cadastrados, tudo lá os terrenos deles, essas coisas, alguma coisa que recorre. Exatamente, vereador. Os seus registros de imóveis, tudo registrado no cartório de Bocaíba do Sul. Eles pagam o DR, essas coisas, recolhe lá. Mas o importante, eu acho que os prefeitos, eu entendo a preocupação de vocês e a vontade, mas se não envolver o executivo, o legislativo não vai conseguir fazer isso, é o executivo que envolvido. Mas se as duas casas de leis, de Bocaíba do Sul e a de Rio Branco, se nós nos dermos as mãos, né, e provocarmos esse encontro, essa reunião entre os 2 executivos,
né? Eu acho que seria de uma grande valia a gente se irmanar, a gente se ajudar, né? As duas casas se unirem, porque hoje os senhores sabem que nós estamos com uma batata quente nas mãos, né? Principalmente nós, legisladores de Bocaiúva do Sul, né? Porque, como eu repito, o nosso município está avançando a sua divisa e nós, enquanto fiscalizadores, Estão deixando que aconteça. na verdade a gente não está, a gente está tentando que isso tenha uma solução. E só uma coisinha, presidente, só mais um minutinho, senhor vereador. Plebiscito seria a forma mais difícil. Conversando com o ITCG, eles colocaram uma ferramenta para resolver esse problema. Como o senhor falou, é sentar o Executivo de Rio Branco e o Legislativo de Rio Branco, o Executivo de Bocaiúva do Sul e o Legislativo de Bocaiúva do Sul, em uma mesa, e aí a gente vê, né? Rio Branco é seu, mas sempre tinha boato lá desse problema de divisa, mas era boato, era lenda, né? Agora não é lenda mais, agora é fato concreto. Nós, até por vontade dos munícipes, Rio Branco abre mão e passa para Bocaiúva. Lavra-se uma ata dessa, não pode ser um acordo de cavalheiro. Lavra-se uma ata dessa reunião, se isso acontecer, né? Estou trabalhando com suposição. E encaminha-se essa ata registrada em cartório para a Assembleia Legislativa. Aí um deputado apresenta um projeto de lei e passa pelas comissões da Assembleia, vai para o plenário, é colocado em votação, se aprovado, né, vai para a sanção do governador e aí regulariza a questão das divisas ali. Então essa é uma ferramenta que passaram. Aí, através do projeto de lei, o ITCG revê as demarcações. Mas tudo isso através do projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero deixar o convite também para os senhores vereadores, se quiserem participar da sessão nossa do Bocaiúva do Sul, às quartas-feiras, às 19 horas. Estão todos convidados lá. Um dia passear lá.